Então, eu iniciei domingo passado uma temática construindo sua igreja, lembrando que não é uma série de mensagens. E hoje eu quero trazer como tema andando pelo Espírito. Se Jesus está construindo a sua igreja, vamos ler uma leitura da carta de Paulo aos Gálatas, vai abrindo em Gálatas 5, onde Paulo vai nos falar sobre a importância de viver pelo Espírito, de andar pelo Espírito. Mas o que me chamou a atenção, falando sobre uma igreja avançando, um povo de Deus avançando, e como eu falei terça-feira passada, saí daqui cansado, mas muito feliz, de ver novos irmãos chegando, novos irmãos se engajando no ministério, servindo, estão hoje por aí espalhados, trabalhando. Então, Paulo vai usar aos Gálatas uma linguagem que era comum à época, que é a linguagem de uma corrida. A igreja em Gálatas, que estava numa cidade ali no que hoje chamamos de Turquia, no Mediterrâneo, era uma cidade que tinha comum em sua cultura grega os Jogos Olímpicos. Então era comum naquela época Olimpíadas, corridas e muitas modalidades. Então Paulo quer ser contemporâneo e falar sobre coisas que o povo entende, assim como Jesus usou linguagens da época. Usava sobre a seiva usava sobre o campo, o trigo, a fazenda, coisas que as pessoas entendiam. E Paulo trabalha uma leitura sobre corrida. Paulo fala sobre a corrida da vida cristã, a corrida da missão de Jesus, a corrida da igreja. Estamos em uma corrida. Aqueles que um dia nasceram, iniciaram a corrida da vida. Aqueles que nasceram das águas, nasceram da fé em Jesus, nasceram do Espírito. É a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Importa-vos nascer da água e do Espírito. Então, aqueles que nasceram em Cristo se iniciaram uma corrida espiritual. Como igreja, temos uma missão diante de nós como igreja. Esse é meu papel com você nesta noite e todo domingo. Te direcionar como igreja, para onde temos que ir. Então o tema hoje aqui, Paulo fala muito sobre corrida. Para isso, eu quero iniciar com uma história muito interessante. Uma história de dois jovens que faziam parte da faculdade. E lá na sua faculdade, no seu campus da faculdade, tinha uma equipe de atletismo. E todos estavam envolvidos em algum tipo de atletismo, corrida, lançamento de dardos, 100 metros rasos, revezamento 4x100. E esses dois jovens eram os únicos que não faziam parte da equipe de atletismo. Então eles procuraram o treinador da equipe e se voluntariaram. Ora, professor, nós somos os únicos dois jovens que não fazem parte da equipe de atletismo. Nós queremos participar. Então lá o coach, na sua versão original da palavra, o treinador do atletismo, pegou então a planilha e falou assim, eu tenho só apenas vagas na modalidade de longa distância. É uma corrida de 1.600 metros, que dá em média aí 1 milha. E são 4 voltas na pista. Eles disseram, nós queremos correr, queremos participar, não posso ficar de fora. Vou entrar na corrida. Botaram então o credencial, o crachá com o número. Então o treinador chamou-os e disse, olha, vão com calma, porque é uma corrida longa. É uma corrida de resistência, ela demora. Pode deixar, professor. Foram para a pista, quando viram o tiro de largada, eles saíram igual um coelho correndo. Na metade da primeira volta, eles já estavam liderando a corrida, nunca tinham corrido. Só que eles não sabiam como a corrida era. Ou seja, na segunda volta, já estavam no bolo lá de trás, se cotovelando. Na terceira volta, já eram retardatários. E na quarta volta, quando na linha de chegada, os dois chegaram em penúltimo e último. Porque entraram em uma corrida e correram sem conhecer a corrida. A moral da história que fica para nós com essa pequena história é a seguinte: para vencer uma corrida é preciso saber como correr. Se você quer vencer e correr bem, não basta apenas começar a correr. Você tem que saber como correr. O que essa corrida vai esperar de você, o que ela trará no meio do percurso, que tipo de corrida é essa? É isso que Paulo está querendo falar com a igreja em Gálatas. Então, olha comigo Gálatas capítulo 5, versículo 7, apenas, por enquanto, e Paulo vai dizer assim:
vocês corriam bem. Ponto. Ele continua. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade até aqui? Paulo diz, vocês iniciaram bem a corrida, mas quem ou o que impediu vocês de continuar correndo bem? Ele vai dizer, não continuaram correndo bem porque vocês passaram a não mais obedecer à verdade. Paulo está dizendo que os cristãos em Gálatas estão passando por algum tipo de influência durante a corrida. E eu não farei um sermão expositivo, já fizemos isso aqui em Gálatas, nós lemos versículo por versículo, está no YouTube. Mas o contexto aqui de Gálatas 5 é que Paulo os ensinou o evangelho de Jesus puro e simples, como escreveu C.S. Lewis, mas no meio da igreja há judeus ortodoxos que estão querendo colocar fermento no evangelho, no caso aqui a circuncisão. Paulo ensinou assim, basta Jesus e fé nele, e mais nada. Judeus antigos diziam, não, é Jesus e mais a circuncisão. É Jesus e mais as festas judaicas. Não, é Jesus e mais as dietas judaicas. Ou seja, crê em Jesus, mas não coma isso, senão não será salvo. Crê em Jesus, mas se circuncise, porque senão não será salvo. E Paulo vai dizer, não, minha gente, é só Jesus e mais nada. O que está influenciando vocês? Então Paulo diz, vocês começaram bem uma corrida, mas no meio do caminho vocês estão perdendo a corrida. Eu separei 3 coisas nesse pequeno texto, nossa introdução. A primeira delas, ele diz, vocês corriam bem. O que ele quer dizer é, estamos em corrida. Se estamos em Cristo, todos estão na pista correndo. Falei mês passado a nossa série de mensagens, dons espirituais, e repito, no reino de Deus não tem arquibancada. No reino de Deus não tem lugar para torcedores, para fãs. No reino de Deus só há pista, só há corrida. Não há lugar na arquibancada. Então Paulo diz, vocês corriam, nós fomos chamados para correr. Nós não fomos chamados para assistir a corrida. Fomos chamados para entrar na pista, como esses 2 jovens. Mas temos que saber como correr. A segunda coisa que me ressalta os olhos, ele vai dizer, quem impediu vocês de continuar a corrida como vocês vinham correndo? Paulo o que diz é, no meio da corrida, vocês tiveram uma influência, algum impedimento. Naquela época, a circuncisão. Mas o que Paulo quer dizer é, na corrida nós sempre vamos encontrar e vamos ser influenciados por alguma coisa que vai impedir que nós corramos bem a corrida da missão de Jesus e da fé. O que eu vou ressaltar aqui, Paulo vai dizer é, vocês estão sendo distraídos com coisas que não deveriam. Vocês deveriam estar preocupados com a missão de Jesus, mas são distraídos com a ideia da circuncisão e ficam em dúvida. Vem cá, eu me circuncido ou não? Como é que é? Como é que é a missão? Como é que é o evangelho? Como é que é a salvação? Distração. O que nos diz que na corrida da fé, da missão de Jesus e da igreja, nós teremos muitas distrações. E o diabo vai investir como em Gálatas. O diabo vai investir que nós sejamos o tempo todo distraídos. E perdemos a ideia do que de fato é a missão de Jesus, com as distrações. Mas a terceira coisa que Paulo aqui nos deixa, esse gatilho, esse gancho, esse olhar, é que ele fala, vocês foram impedidos de continuar obedecendo à verdade. Paulo diz, a verdade é Jesus simplesmente Ele. Não é Jesus mais alguma coisa. É só Ele. Essa é a verdade. E o que não é verdade é mentira. O que não é verdade é engano. Então Paulo diz, na corrida da fé, vocês terão distrações e engano. O mundo, o diabo, a cultura vai trabalhar para que você, na caminhada da fé em Jesus, até o grande alvo, até o grande dia, Maranata, onde tudo de fato se consumará e Cristo voltar sobre as nuvens do céu e os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estarão vivos verão Cristo vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. É esse dia que é a linha de chegada. Nesse dia não tem mais corrida. Nesse dia é só arquibancada. Mas aqui não tem arquibancada. Ela é no céu, como cantamos aqui, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Não mais haverá missão alguma para cumprir nesse dia.
mas aqui não há arquibancada. E o Paulo vai dizer, olha, nessa corrida da missão ministerial, da sua família em Deus, dos seus negócios, da igreja de Cristo, qual te inserir, você vai ter no caminho muitas distrações e muito engano. Se atente para correr bem. O inimigo está tentando distrair e enganar a igreja. O inimigo trabalha eficazmente para que a igreja perca a mão da corrida e fique distraído com coisas. Eu não vou nomear as coisas, mas seja enganado com coisas. Aí eu posso dizer, alguns movimentos, algumas coisas que vêm e vão e como ondas passam e distraem a igreja. A igreja perde a missão principal do evangelho, da missão no mundo, e às vezes fica distraído com movimentos, que passa, a gente pega, daqui a pouco foi. Paulo diz, cuidado, porque o diabo, ele é mestre em distrair e enganar a igreja, ao ponto de nós confundirmos aquilo que é a missão da igreja, aquilo que é a missão do mundo. Observe, não só no coletivo como igreja, denominação, mas no particular, igreja, eu que sou igreja, templo do Senhor. Eu corro o risco de não saber mais o que é a missão de Jesus, o que é a missão do mundo. Então posso chamar a missão do mundo como missão de igreja, e posso chamar a missão da igreja como missão do mundo. Paulo diz, cuidado à distração e a engano durante a corrida da fé. Eu separei 2 exemplos com a seguinte pergunta: o que poderia distrair um atleta? Já que Paulo diz que nós somos um atleta da fé. O que pode distrair um atleta em uma corrida? 2 coisas. A primeira delas, vou chamar de psicológico. Quem aqui gosta de correr, numa esteira, na rua, ou fazer algum exercício de resistência, sabe que a primeira coisa que abala é o psicológico. E o psicológico eu separo em 3 categorias, que são aquilo que me falta, a dor que eu estou sentindo e as comparações. Vou te dar alguns exemplos. Eu frequento a academia de vez em quando, e vou lá na esteira. Estou na esteira, caminhando. E naquele momento, como um atleta, que não sou, mas começo a caminhar, um atleta na pista começa a correr, e agora ele pode ficar preso psicologicamente àquilo que lhe falta. Me falta agora ar, me falta um bom tênis, me falta água que esqueci. Um atleta, por exemplo, num atletismo, ele começa a ficar para trás e ele fala, olha, eu não tenho um tênis adequado, eu não tenho ar suficiente, eu não tenho treinamento suficiente, é aquilo que me falta. E o psicológico vai ser abalado. Outra parte do psicológico é a dor que eu estou sentindo. Se você já correu, já fez alguma coisa de resistência, logo vem a dor para quem não está preparado e acostumado. Tente você que não vai caminhar dia nenhum a correr 5 quilômetros. Depois me conta o que você sentiu. Eu vou para a esteira às vezes na academia e fico lá caminhando. Eu digo, não, eu estou nessa semana apenas no pique de caminhar, no 4. E eu fico lá. Mas aí vem alguém mais abusado, pega a esteira do lado e coloca no 9 e começa a correr. E eu sou competitivo. Eu não fico para trás. O que eu faço é, abusadinho, hein? Sem preparo, eu vou do 5 para o 7, dou um trote, olho. Mas dá 1 minuto. E dá 2. Aí o psicológico vai para onde? Para baixo. Aí vem a dor. Aí dói a panturrilha. Aí dói aqui o rim. Dói tudo. Aí eu entro em estágio de intercessão em batalha espiritual. Senhor, faz ele parar agora. Faz apertar o stop agora. E não aperta o stop. Eu digo, eu não vou parar. Aí dói tudo. Ao psicológico vai para o 3º estágio, que além da dor, são as comparações. Olha ele, fininho, 50 quilos, eu quase 100. Olha o tênis dele, custou R$500. Olha o meu, está rasgado embaixo. Ele está aqui preparado, e eu não corro faz muito tempo. Comparações, que vai dizer no final da história, você não vai conseguir. Você não tem condições de levar isso, psicológico. Aí após o psicológico, vem a segunda forma de distração, que é emocional. O emocional me fala sobre como eu me sinto e no que eu acredito. Com a dor, com as comparações, a ministração da minha mente do diabo, dizendo, está doendo, melhor parar. Você não tem essa resistência, melhor desistir. Esse é psicológico. Aí o diabo investe, aí vem a parte emocional, como eu me sinto. Me sinto diminuído, me sinto fraco,
Me sinto alguém não importante, desvalorizado. Me sinto alguém pobre em relação ao meu companheiro ou oponente. Aí com isso vem o embate final, é o que você crê. Eu não creio que vou conseguir terminar essa corrida. Não acredito que isso é algo para mim, construir ou terminar. Esse é um exemplo que vale para a fé cristã. Porque o diabo é mestre em ministrar o seu psicológico e as suas emoções. O diabo é mestre em dizer, olha o que te falta conhecimento para terminar isso. Te falta maturidade para manter a sua família. Te falta poder aquisitivo e financeiro para poder fazer isso com a sua família e com o seu casamento. Aí vem a dor que você sente. Aí vem a comparação e a falta. Olhe, o seu amigo, o seu tio, eles podem, você não pode. Aí o seu emocional se abala. Como eu me sinto? Me sinto diminuído. Me sinto alguém sem fé. Me sinto alguém não amado por Deus. Me sinto alguém onde eu não sou valorizado pela minha igreja, pelos meus irmãos. Aí no final quer saber de uma coisa? Não creio ser possível eu terminar isso. Isso vale para a sua vida espiritual, para o seu casamento, para o seu ministério, para os seus negócios. É no psicológico e no emocional que o diabo trabalha. Quando a Bíblia diz, Pedro vai dizer, o diabo veio para roubar, matar e destruir, não é roubar o seu dinheiro, não é matar alguém da sua família, nem destruir o seu casamento. Ele veio matar e roubar e destruir a sua vida espiritual, o seu psicológico, ministrar o seu coração, que não é possível que isso possa se realizar. Como igreja, perdemos a missão e paramos a corrida quando ficamos distraídos. E a pergunta que eu poderia hoje levantar aqui, retórica, e você possivelmente teria uma resposta é, o que lhe falta na corrida? Você poderia dizer, pastor, hoje me falta fé, me falta energia, me falta dinheiro, hoje me falta um bom casamento, me falta um monte de coisa. Qual é a dor que você sente? A dor de uma traição, a dor de não se sentir amado, a dor da caminhada, está difícil caminhar o evangelho com a minha família, com a minha casa, crendo em Deus. As comparações, é aí que o diabo anda. E o diabo diz, o que os impediu de caminhar bem e não obedecer à verdade, ou seja, serem enganados? Agora, atente-me no seguinte, sempre que você fizer algo para Deus, você vai encontrar oposição e resistência. Não há como você correr uma boa corrida de fé na missão de Jesus sem resistência. Uma hora vai ficar pesado. Uma hora vai ficar difícil. Uma hora você vai perceber que você não tem condições humanas de levar isso adiante. É aí que entra a fé, é aí que entra o milagre, é aí que entra a provisão, é aí que entra o poder de Deus. Porque sozinho nós não conseguimos. Se você está fazendo algo para Deus, saiba que você vai encontrar oposição. E nos vale um sinal. Se você hoje faz algo e acha que está no lugar certo na vontade de Deus e não encontra oposição e resistência, avalie-se. Porque quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero fazer o que for da tua vontade, e eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, pronto, você vai encontrar resistência. De pessoas, da família, da economia, de todos. Jesus encontrou resistência, nós vamos encontrar. Então temos uma maior boa notícia. A má notícia é, você não vai correr sozinho. O diabo vai correr com você. Não vou te enganar. Fez um compromisso com Deus para sua família, o diabo vai tentar você no meio do caminho. Vai correr do seu lado. Você não vai conseguir, não é possível para você, desiste. Essa é a má notícia. Agora, a boa notícia é que não só o diabo corre nos tentando ao nosso lado, mas temos a Cristo Jesus que já venceu a corrida por nós. Jesus tornou possível a nossa vitória. Jesus tornou possível que a minha família vença. Jesus tornou possível a vitória da minha vida emocional, psicológica, espiritual, financeira, física, empresarial. Jesus já venceu a corrida por nós. Ele já foi à cruz, já derramou seu sangue, já morreu e levantou o terceiro dia dizendo, está consumado, está pago. O véu foi rasgado. Então nós, como igreja em Cristo, temos esse potencial e esta fé na provisão de Deus e na sua força durante a nossa corrida. Paulo diz, corram meus irmãos, corram, mas corram bem, sabendo que vocês terão oposição.
Mas a questão aqui é, pastor, como nós podemos correr bem? E Paulo vai dar continuidade. Olha comigo o versículo 16 e 17 de Gálatas 5. No mesmo contexto ele diz: por isso, meus irmãos, sobre a corrida eu digo a vocês, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo diz há uma batalha dentro de você. Na corrida, na missão. Há vozes da alma, da carne, que o diabo vai intensificar. E há vozes do Espírito Santo com seus convites, com a sua palavra doce. Não apenas motivacional, mas da verdade da palavra de Deus. Então Paulo diz, olha, na corrida vai ter uma guerra. Você vai sentir desejo de realizar o que a carne quer, mas também terá desejos de realizar o convite do que o Espírito Santo quer. O que você fará? Eu separei 4 observações aqui. A primeira delas, número 1, existe uma batalha constante. Não se engane em achar que quando você diz sim para Deus, você vive o Evangelho, o ministério, e se coloca no propósito de fazer o que Deus chamou para fazer, que isso não vai com você junto ter uma batalha que é constante. A segunda coisa, para quem você diz sim, determina a eficácia da sua corrida. Se estamos correndo e temos dois lados opostos que estão em conflito constante, nos convidando a tomar decisões e agir, a quem você diz sim, determina a eficácia da sua corrida. Se você ouve a sua carne, os desejos da sua alma, e o diabo que diz, não, não leva adiante, você não vai conseguir, sem eficácia. Quando você ouve os convites do Espírito Santo, viva e ande por mim, se santifique, ouça a minha voz, Jesus já venceu no seu lugar. Isso faz todo sentido para a eficácia da sua corrida. O que vai nos dizer é o ponto 3, que o sucesso da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios, das suas finanças, dependerá de quem você vai ouvir. Paulo diz, olha, a sua carne vai falar. O Espírito de Deus em você vai falar. Quem você vai ouvir é que vai dizer como será a sua família, os seus negócios, os seus filhos, a sua vida. E por último, entendendo que todo corredor um dia foi uma criança. Aquele Usain Bolt, jamaicano, recordista mundial de atletismo, ele não saiu do ventre da mãe batendo o recorde dos 100 metros rasos. Ele primeiro não sabia andar. Ele engatinhou, aprendeu a andar com andador, talvez bateu o recorde de andadores lá no berçário da igreja. Mas ele não aprendeu a correr, ele primeiro aprendeu a andar. Se estamos em uma corrida, assim como aqueles 2 jovens da história, nós temos que aprender a andar para terminar bem a corrida. O que nos traz a seguinte pergunta: como nós podemos andar pelo Espírito? Paulo diz, se você quer correr bem a corrida, você precisa andar pelo Espírito. Gálatas 5,16. Irmãos, eu digo, vivam pelo Espírito, ou seja, andem pelo Espírito. Como, pastor Sandro, nós podemos andar pelo Espírito? 3 coisas para nós nesta noite. Número 1, se quiser tome nota. Reconheça o Espírito. O Espírito Santo não está usando muitas pessoas porque ele tem sido constantemente ignorado. Não se esqueça, o Espírito Santo não é uma sensação, não é um arrepio, não é um movimento. Ele é uma pessoa. Quando você o ignora, você não reconhece a sua existência morada dentro de você, você não consegue andar pelo Espírito. Imagine, eu sou casado com a Adriana, há 26 anos, bem casado. Imagine que eu passe uma semana. Eu moro com a Adriana. Imagine que eu passe uma semana sem reconhecer a Adriana. Eu chego em casa, não falo com ela. Deito na cama, não troco uma palavra. Sento na mesa de jantar, não troco uma palavra. Como você acha que vai ser a minha vida depois disso?
minha vida vai ser um inferno, meu amigo. Espere bife queimado, feijão salgado, roupa não lavada. Quando eu não reconheço a sua existência namorada comigo, e a ignoro, é um problema. Andar pelo Espírito, o primeiro passo é reconhecer que andamos com alguém, que alguém mora em nós. Precisamos reconhecer que Ele habita dentro de nós. É sim, acordar pela manhã, sentar na cama e dizer assim, bom dia, Espírito Santo. Esse é o dia, cantando aquela música que o Senhor nos fez. Vamos cantar, vamos louvar. É reconhecer que dentro de você, um cristão, habita o Deus em pessoa do Espírito Santo. Reconheça. Mas precisamos exercitar o reconhecimento dele. Vou te dar um outro exemplo. Quem é mais antigo vai lembrar disso. A geração de hoje, a geração Y, é uma geração que não precisa muito de discernimento. Porque eles têm o que chamamos de identificador de chamada. Mas nem sempre foi assim. Você que é mais antigo como eu, sabe que na sua casa, como hoje, não tinham 5 telefones, um para cada um. Eram 5 pessoas e um telefone. Na sala tinha um telefone e lá tinha um círculo, cada um com um buraco e 9 números. E você discava 1, 7, 8. Errou o sexto, meu amigo, não tem botão de voltar ao número. Você aperta o botão em cima e vai de novo. 2, 4. E nós não tínhamos identificador de chamada. Então o que acontece? Eram 5 pessoas e um telefone. Toda vez que o telefone tocava, era um evento na casa. Porque é quem deve ser. Em uma época, eu adolescente, jovem, já conhecia a Adriana. E nós já conversávamos, quem sabe aí um paquera, um namoro. Mas nessa época, desculpa dizer, esposa, a Adriana não era exclusiva. Eu tinha outras opções, certo? Outras possibilidades de relacionamento namoro. Você também, né, amor? Que bom. É assim, é dá, devolve. Quando o telefone tocava, naquela época de namorico e tal, eu corria para a sala. Mas não tinha identificador de chamada. Adriana, Camila, Suzana, não sei quem é. Eu pegava e dizia, alô. Aí uma voz do outro lado dizia assim, oi, sou eu. Aí eu digo, ferrou. Eu tenho alguns segundos para tentar identificar de quem é a voz, de Adriana, de Camila, de Rose, eu não sei quem é. Oi, tudo bom? Sou eu. Oi, eu sei, mas quem é você? Mas quando nós passamos a namorar e passamos a conversar e reconhecer a importância de um na vida do outro, ficou mais fácil eu reconhecer a voz dela no telefone. Ela ligava, eu atendia, quando ela dizia assim, alô, ela dizia assim, alô, eu já sabia essa voz de Adriana. Ao ponto, essa mulher virar tão exclusiva que hoje, se ela gritar um amém no pátio comendo pastel com a boca cheia, eu sei, Adriana. Ao ponto de, se hoje ela trocar um olhar comigo, só um olhar, ali tem um parágrafo de comunicação. Não tem que falar nada. Porque ela passou a ser exclusiva. E passou a ser, deixa eu me consertar aqui, a única mulher da minha vida. Hoje, por reconhecê-la como exclusiva, é fácil identificar quando ela fala. Quando o Espírito Santo vira exclusivo nosso, quando passamos a reconhecê-lo diariamente, ouvir a sua voz e não ignorá-lo, conseguimos andar pelo Espírito. Então, número 1, reconheça o Espírito, não ignore. Não viva a sua vida como se ele não habitasse em você, como se ele não existisse, porque essa é a única maneira de você andar pelo Espírito. Reconhecer que ele existe. A segunda coisa é se renda ao Espírito. Então reconheça-o e se renda. Eu tive que me render à minha esposa. Isso inclui a minha agenda. Escute-me aqui, nós temos a nossa agenda.
O que nós queremos para o futuro financeiro, o que faremos, que viagem nós faremos, o que queremos fazer, o que nós não queremos fazer, com quem queremos falar, com quem nós não queremos falar. Mas escute uma coisa, o Espírito Santo tem uma agenda para você, que algumas vezes vai chocar com a sua. E quando andamos pelo Espírito, e nós o reconhecemos, nós nos rendemos a Ele, Ele poderá nos pedir a nossa agenda. Espírito Santo gostaria muito de agora fazer isso. Ele poderia dizer para você assim, se você ouvir a sua voz e discerni-lo, agora não é hora para você fazer isso. Eu tenho outro lugar para você. Eu tenho outro momento para você. Eu tenho uma nova temporada para você que não é essa. Se renda. Quem é casado sabe. É como um acordo. Às vezes a minha agenda se rende à agenda da família, não só dela. Gostaria agora de ir no futebol quarta-feira. Né, Elias? Mas o povo assim, amor, já marquei outra coisa. Eu pensei em outra coisa para a gente. Um jantar, um bom vinho, uma vela acesa. Eu digo, olha, futebol, tu caiu. Eu me rendo à agenda de alguém que é exclusivo para mim. Quem entendeu comigo, diga amém. O Espírito Santo vai colocar para você uma agenda que pode bater com a sua. Então, número 1, reconheça-o. Segundo, se renda. Ele poderá te incomodar. Sabe esse incômodo? É Ele falando. Não vá, não faça, não é esse o momento. A terceira coisa, dê atenção a tudo que Ele está falando. Não basta eu reconhecer Adriana e sua existência na minha vida. O segundo passo é me render a uma agenda, que isso vai requerer de mim e abrir mão de algumas coisas. E a terceira coisa é dar atenção ao que ela está dizendo. A semana está aqui como testemunha. No quarto ali, entre passa a roupa e faz as coisas, ela fala assim, para. Está me ouvindo agora? Aí eu falei, agora estou. Olha só, amanhã, segunda, meio-dia, fulano e fulano, porque se a gente não fazer isso, não fizer isso, sabe como é que é? Você vai ouvindo a mulher falar, está no zap, passa uma roupa, no final, ninguém sabe nada de quem falou. Ou seja, eu a ouvi, mas não dei atenção a nada que ela falou. Temos que prestar atenção no Espírito Santo, porque ele vai te incomodar. Ele vai dizer, vai dar alguns convites a você. Algumas pessoas cristãs não estão conseguindo andar e ver pelo Espírito porque não estão dando atenção ao que ele diz. Ou seja, eu interpretei, eu discerni, eu ouvi, eu entendi, mas não vou dar atenção, não vou dizer sim. Vou dizer sim para a minha carne, para a minha vontade. Isso vale para tudo. Por exemplo, para essa campanha. Talvez você no seu coração está incomodado para participar, para pegar o carnê, mas está preocupado, poxa, não, minha conta, Espírito Santo, não vou meter com isso, olha, eu tenho a minha agenda financeira. Se Deus te incomoda para isso, dê a sua agenda para Ele. Isso vale para o seu casamento, para a sua vida, para o seu ministério, vale para a igreja. Sabe, a minha oração tem sido essa, Deus, que esta igreja, que o meu pastorado, que os meus irmãos possamos entender, número 1, reconhecer que estamos em missão, que há uma corrida. E que essa corrida exige voltas específicas. Piques específicos, hora de dar um pique, hora de diminuir, hora de fazer a curva. Então eu tenho que me render a essa agenda, a forma de correr, que vai me incomodar. E eu vou dizer, não, agora eu gostaria de ir fazer isso. Não faça isso. Pegue o seu dinheiro e aloque nisso aqui. Não gostaria agora de, não faça isso. Agora se relaciona com essa pessoa, vai a esse lugar, faça isso. Ele vai te incomodar, a questão é o quanto você vai dar atenção ao Espírito Santo. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo respondem ao seu convite. Pastor, eu quero ser alguém que anda pelo Espírito, que vive pelo Espírito. O que vai prefigurar que sua vida é assim, é a sua resposta sempre sim ao Espírito Santo. Paulo diz, olha, a sua carne e o Espírito de Deus em você vão brigar a um conflito constante na corrida. A quem você vai ouvir? A quem você vai dizer sim? Igrejas guiadas que andam, que vivem pelo Espírito Santo, sempre respondem ao seu convite. Há coisas para esta igreja que eu venho relutando e postergando há algum tempo. Mas chega uma hora que Deus me incomoda e fala, Sandro, não há outro caminho.
Se tem uma curva na pista de atletismo, não dá para correr reto, meu amigo. Se agora é uma reta de 500 metros, não dá para fazer curva. Se você quer andar e viver pelo Espírito, então reconheça o Espírito presente em você e na igreja, que ele que rege a igreja. Mas não só isso, renda a sua agenda física, particular, ministerial, congregacional para o Espírito Santo. E terceiro, ouça a sua voz e responda positivamente, dê atenção ao que ele está fazendo. É por isso que eu tenho pregado o que eu tenho pregado. É por isso que começamos essa campanha, que eu estou relutando para fazer há tempo. Querendo fazer a curva onde havia reta. Querendo correr reto onde havia curva. Quais são os convites de Deus para você, para a sua família, para o seu casamento, para uma pessoa, para um evento? Andar no Espírito é você reconhecê-lo, se render a Ele e dar atenção a tudo o que Ele está ouvindo. O meu sonho, o sonho de Deus, bíblico, é tipo de pessoa, tipo de gente, de crente que anda no Espírito. E quando andamos no Espírito, tudo ao nosso redor muda. Quando vivemos e andamos pelo Espírito, que envolve agenda, rendição, reconhecimento, isso muda as pessoas ao nosso redor. Talvez pessoas ao seu redor, que você hoje tenta mudar por muitos motivos, talvez bastará você se render à agenda de Deus para a sua vida. E as coisas vão mudar. E uma igreja que vive pelo Espírito e anda no Espírito, transforma a sua rua, a sua cidade, o seu estado e as pessoas que frequentam. Meu convite hoje para você é: pastor, como eu consigo correr a carreira da fé bem? Para ir bem à minha casa, para ir bem à minha família, para ir bem ao ministério, para ir bem aos meus negócios, para ir bem à minha vida. Ande pelo Espírito. Se renda à agenda do Espírito Santo. Reconheça Ele na sua vida e preste atenção a tudo o que Ele está falando. Mas Ele precisa ser exclusivo na sua vida. O que acontece é, às vezes eu me incluo com você, nós ouvimos muitas coisas e quando nada mais dá certo, Espírito Santo, me ajuda. Eu deveria ser a primeira pessoa acessada quando botamos o pé no chão depois que nós acordamos. Por último, abra comigo Hebreus 12, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Talvez Paulo, eu gosto de dizer Paulo, não há comprovação ainda exata que Paulo escreveu aos Hebreus. Eu creio que tenha sido pela linguagem que ele escreve. Olha que Hebreus 12, 1 vai dizer assim: portanto, meus irmãos, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas. Quem são as testemunhas? Hebreus 11, os heróis da fé. Ele diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Para quê? Para que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não há lugar na arquibancada, não existe arquibancada, só a pista, só a corrida. E Deus nos chamou para correr esta corrida. Uma corrida de fé, uma corrida de amor, sim, meus irmãos, corrida de doação, de serviço, de abnegação, de não muitas vezes para a nossa agenda. Uma corrida, às vezes, ao convite do Espírito Santo, que vai nos dar dor, cansaço. Alguns irmãos estão aqui desde 7 da manhã até agora. Trabalharam aqui sexta e sábado para fazer o almoço e o pastel. Mas disseram sim. Foram incomodados em seu espírito. Quando o pastor disse: irmãos, precisamos levantar uma equipe de cozinha. Pastor, Deus está me incomodando, eu quero ajudar. Quando ouvimos o Espírito, nós e as pessoas são abençoadas. Eu vou terminar com um testemunho que foi hoje pela manhã. Alguém me chamou e falou assim: pastor, vamos compartilhar um testemunho. Isso foi antes da mensagem de manhã, no gabinete. Falávamos sobre pedágio, porque eu cheguei a sonhar do irmão aqui da igreja que trabalha no pedágio da Ponte Rio-Niterói. Eu falei: irmão, não teria como você conseguir lá com a Ecoponte uma parceria? 10 centavos de cada pedágio para a campanha do telhado. Fiz minhas contas. Pastor, são 100 e poucos mil carros por dia. 10 centavos, cara. Em 10 dias, 150 mil. Falávamos sobre isso.
Então o irmão falou assim, pastor, falar em pedágio, agora semanas atrás, enquanto eu vinha com o meu carro para cruzar a ponte, em direção a Niterói, Deus me incomodou a fazer algo. E eu fiz, disse ele. Eu peguei um papel, anotei o meu nome e o meu telefone. Eu parei no pedágio, paguei 2 pedágios, paguei o meu e do carro de trás. Ele falou, e eu tenho tarja para passar e não pagar ali na cabine. Nesse dia eu fui até a cabine, paguei o meu pedágio, o do carro de trás, que eu não sei quem é, e pedi ao cara da cabine que entregasse o carro de trás e disse, olha, o seu pedágio já foi pago por aquele carro da frente. Ele deixou aqui um telefone, se você queira um dia precisar de alguém, de alguma ajuda. Pastor, eu fiz isso. Nunca tinha feito. Passado alguns dias, meu telefone tocou. Eu disse, oi, tudo bom? Tudo bom. Quem é? Eu sou o rapaz que você pagou o pedágio, não sei o seu nome. Queria te agradecer e também dizer que eu vinha pedindo a Deus respostas. Eu sou filho de um pastor, estou afastado. E vim orando para que Deus falasse comigo de alguma forma. Então cheguei na cabine, a pessoa me entregou, o seu pedágio está pago. Aqui está o telefone. Então eu entendi que essa era uma resposta de Deus. Observe, aos olhos do mundo, prejuízo financeiro. E enfrentei fila, gastei mais combustível, podia passar lá na tarja, que passa direto. E paguei 2 pedágios. A minha agenda parece aos olhos do mundo mais econômica, mas a agenda de Deus é que transforma vidas. É a agenda do Espírito Santo que muda a história. O mundo vai dizer, não diga sim a esse convite de Deus. Isso é prejuízo. Pegar o carnê é prejuízo. Pagar o almoço e pastel é prejuízo. Pagar o pedágio para alguém é prejuízo. Deixar de lado um prazer seu para poder amar, visitar e acolher alguém é prejuízo. Se preocupe primeiro com você. Mas quando Deus convida e incomoda, diga sim. Se renda. Renda a sua agenda. Dê atenção e reconheça o Espírito Santo em você. Essa pandemia, ela colocou muitos cristãos na arquibancada. Eu não falo sobre você que está assistindo culto online, até presencialmente. A pandemia levou muitas pessoas para a arquibancada. E eu oro para que as pessoas, pela fé, nesses dias, saiam da arquibancada. Porque ela não existe. Só há lugar para você e para mim nessa pista. Mas é o Espírito Santo que vai nos conduzir até a linha de chegada. Viva pelo Espírito. Ande pelo Espírito. Sejamos uma igreja que anda pelo Espírito. Vamos ficar em pé. Vamos orar juntos nesta noite.